Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. E galera, me fala, você já ouviu falar em REST ou RESTful? Se você nunca ouviu falar ou se já ouviu falar, mas não sabe o que é, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou explicar tudo isso. Bora lá! Se você é desenvolvedor, você provavelmente já ouviu falar em REST e RESTful. Principalmente se você já desenvolveu alguma API ou já consumiu alguma API, você provavelmente já ouviu falar nessas duas palavras. Ok, mas o que é REST e o que é RESTful? Então, REST basicamente é um estilo arquitetural que define algumas regras ou restrições para se desenvolver uma API. Ok, mas o que é RESTful? RESTful é a API que implementa essas regras ou essas restrições. Ok, mas quais são essas restrições? Vamos lá, começando da primeira, são basicamente 6 restrições, sendo que dessas 6, 5 delas são obrigatórias e uma opcional. A primeira regra é Uniform Interface, de interface uniforme. Basicamente nós sempre devemos utilizar os resources para expor nossa API e um resource só deve ser acessado por um e apenas um endpoint. Beleza, mas o que é um resource? Um resource é basicamente a representação de algo na nossa realidade. Ou seja, pode ser uma representação de algo físico, por exemplo, um carro ou um produto, ou até mesmo algo abstrato, como a sua conta de usuário no Facebook ou um contrato. Enfim, isso quer dizer que a gente só pode acessar esse resource, esse contrato, essa conta através de um endpoint. Beleza, mas o que é um endpoint? Um endpoint é, por exemplo, quando você cria uma API, você vai ter lá o URL base, que se você estiver desenvolvendo o local, vai ser localhost, a sua porta, barra alguma coisa. Esse alguma coisa mais a sua URL base vai formar o seu endpoint, né? É aquela URL total que dá acesso que você utiliza no seu cliente ou em algum cliente de teste para você fazer um get, para você fazer um post, etc. Além disso, o que mais que esse padrão ele prega? Ele prega que a nossa interface tem que ser uniforme, né? Como o próprio nome diz. E como que a gente pode tornar essa interface uniforme? Basicamente, utilizar sempre uma padronização para as nossas APIs, ou seja, utilizar corretamente os métodos HTTP. Quando a gente for buscar algum registro, a gente vai utilizar o GET. Quando a gente for criar, a gente vai utilizar o POST. Quando a gente for deletar, a gente vai utilizar o DELETE. E quando a gente for alterar, né, algum resource, a gente vai utilizar ou PUT ou PATCH. Claro, existem mais métodos, mas esses são os mais utilizados, né, os principais, digamos assim. Além disso, hoje já não se utiliza XML, então o padrão, o que é utilizado mais atualmente é sempre utilizar POST. Se você ver aqui, por exemplo, nessa API que eu criei no episódio passado, no vídeo passado, vou deixar o vídeo aqui em cima, você pode assistir lá para você ver como se cria uma API com o .NET Core 5. E se você verificar aqui no retorno desse método GET, você vai ver que eu estou utilizando que ele apresenta esse formato aqui de apresentação dos dados. Esse formato aqui ele chama JSON. A próxima regra é client-server, de cliente e servidor. Basicamente o nosso cliente e o nosso servidor devem estar separados, sem qualquer dependência um do outro. Ou seja, o nosso cliente e o nosso servidor, eles podem e devem se desenvolver e crescer de forma independente. E toda e qualquer comunicação entre os dois deve ser apenas através das URIs, ou seja, através dos endpoints dos nossos recursos. A próxima regra é stateless, de sem estado. Basicamente o nosso servidor não deve guardar os estados sobre a última requisição HTTP feita pelo nosso cliente. Ou seja, sempre que o cliente efetuar uma requisição para o servidor, ele deve informar todas as informações necessárias para esse servidor devolver uma resposta, né, para ele atender a essa requisição. Por exemplo,
Vamos supor que a gente faz um login, né? Numa requisição a gente faz um login e esse login ele vai devolver um token para você enviar sempre para o servidor saber que você está logado. Quando você faz esse login, nessa primeira requisição, o servidor ele não guarda esse login para as próximas requisições, ele já saber que o usuário está logado. Não, você tem sempre enviar esse token, né? Principalmente utilizando o JWT, que é um método de autenticação bem comum hoje em dia. A gente sempre tem que enviar esse token para o nosso servidor saber que ele está logado. Ou seja, a gente tem que sempre enviar todas as informações necessárias. O servidor ele não guarda o estado. Se ele guardasse esse token, ele estaria guardando um estado, né? A próxima regra é cacheable, de cacheável, né? A tradução seria isso. O que significa? Significa que o nosso servidor ele deve sempre explicitar se as respostas deles podem ou não ser cacheadas pelo cliente. Então, basicamente é isso. Próxima regra é layered system, de sistema em camadas, né? Digamos assim. Essa regra prega que o cliente não deve saber a complexidade, nem quais ou quantas camadas são necessárias para que o servidor responda à requisição. Ou seja, o cliente não deve conhecer além da camada imediata da qual ele está interagindo. Muitas vezes, quando a gente cria uma API, ou quando a gente vai consumir uma API, essa API ela tem várias camadas na qual ele utiliza para processar uma requisição. Vai ter lá a camada da API principal, né, que é a interface na qual a gente vai comunicar, onde a gente apresenta todos os resources, né, todos os endpoints. Depois ele provavelmente vai ter uma camada de regras de negócio, uma ou algumas, né, dependendo de qual arquitetura foi criada. Vai ter ali uma camada, talvez, para acessar outras APIs externas, uma camada de acesso a base de dados, com um repositório, enfim. Mas o cliente não deve saber qual é essa complexidade, ele apenas deve conhecer a camada intermediata, né? Ou seja, o endpoint, quais os dados que ele precisa passar e vai receber uma resposta. Ele não precisa saber dessa complexidade por trás da API. E por último e opcional, que é a Code on Demand. Basicamente o cliente ele pode executar alguns trechos da nossa aplicação. A nossa API ela pode fornecer alguns trechos para o cliente rodar na aplicação dele, né? A gente pode fazer isso, por exemplo, utilizando um JavaScript. Apesar que, na maioria das vezes, quando a gente tem uma documentação da API, ele apenas exibe, né, de forma estática, né, essa execução, né? Ele não disponibiliza mesmo um trecho do código, né? Até porque é uma regra opcional. Basicamente, são apenas essas 6 regras que se tornam a nossa API uma API RESTful, né? São essas as regras do REST para tornar a nossa API RESTful. Desde que a sua API implemente esses padrões, né? Essas restrições, ela é uma API RESTful. Agora a gente vai falar um pouco, né? Não vamos ficar só nisso, vamos falar um pouco sobre alguns padrões que a gente pode utilizar para a criação das nossas APIs. Por exemplo, dúvidas que eu vejo bastante. Utilizar pronomes ou utilizar verbos no nome dos recursos. A gente vai criar a nossa URL utilizando nome maiúsculo ou minúsculo. O que a gente faz quando a gente tem um relacionamento? Por exemplo, relacionamento é quando a gente vai buscar... Quando o nosso resource ele é dependente de outro resource. Por exemplo, vamos supor, a gente tem um resource de usuários, ok? Vai buscar os usuários ou um usuário específico. E dentro desses usuários, nós vamos, por exemplo, buscar os pedidos desses usuários, né? Então, como a gente cria a URL, né? Como a gente cria esse resource? Se a gente utiliza barra ou não no final de cada endpoint, como a gente cria nomes dos resources para resources que possuem nome composto, por exemplo, gerenciamento de conta. A gente escreve gerenciamento de conta usando traço, usando espaço. Espaço, obviamente, não, né? A gente não vai colocar um espaço na URI. E, além disso, alguns outros padrões. Por exemplo, como a gente deve criar o nosso response.
a resposta das nossas requisições, quais os códigos corretos, né, e quais são os mais utilizados, autenticação, vou mostrar um exemplo de autenticação e bora lá. Galera, agora eu estou aqui com um projeto aberto. Esse projeto eu criei no vídeo anterior. Se você não viu eu criando esse projeto, pode dar uma olhada no vídeo aqui em cima, no card aqui em cima. Basicamente era apenas um controller, mas eu fiz algumas outras alterações para atender ao vídeo atual, né? Para me explicar alguns conceitos desse vídeo. Então, aqui nós temos o que eu fiz. Por exemplo, adicionei aqui um outro método. Deixa eu ver, adicionei aqui também um outro modelo, dois outros modelos, um modelo de usuário e user cars. Deixa eu ver, aqui no contexto eu adicionei também os dbsets para esses dois modelos. Já aqui na tabela, nessa pasta token, eu criei aqui um arquivo token para a gente utilizar o JWT, como eu falei. Aqui uma classe de setting só para descrever qual que é aqui, né? E aqui um método para gerar o token. Beleza, o que mais? Para isso, para a gente utilizar, eu criei aqui também no Startup uma configuração para a gente utilizar o JWT lá no Swagger. Adicionei aqui ao que já tinha por default, né? E aqui embaixo também adicionei use Authentication, que não tinha. Beleza, vou fechar aqui. Bora discutir então alguns conceitos, alguns padrões de nomenclatura dos resources, né? Deixa eu pegar aqui primeiro, vou abrir aqui o controller de carros, né? Bom, o primeiro que eu citei foi utilizar pronomes em vez de verbos nos resources, né? Vamos lá, por que se dá isso? Muitas vezes a gente vai criar um método, eu até entendo, né? Quando a gente está aprendendo, a gente cria um método, nem vou criar um novo método. Vou pegar aqui mesmo o nome desse método, por exemplo, getCars. A gente cria um método que a gente aprende que deve ser um verbo, né? Deve ser feito como verbo. Aqui está em inglês, mas não tem problema, né? getCars. E aí, às vezes, a gente vem e coloca aqui o nome da API como getCars, né? Então fica algo estranho, assim, fora do padrão do que a gente utiliza em APIs. Utilizar as APIs como resources, né, como recursos. E esses recursos, eles são simplificações, né, imitações de coisas que existem na vida real, né? Então a gente não tem um getCars como algo tangível, né, ou até mesmo como algo abstrato, né? Isso aqui é um verbo. Então, em vez de utilizar getCars, a gente utiliza apenas cars. Esse route aqui, eu acho que não sei se eu já tinha criado anteriormente. Não sei se eu expliquei no vídeo anterior, mas vou explicar de novo. Aqui, os outros métodos, a gente pode reparar que não tem, né? Isso aqui, basicamente, é para a gente definir como a gente quer a URL na nossa API. Vou executar aqui para a gente ver qual que é a diferença. Ó, beleza, aqui com o Swagger já aberto, você consegue ver a diferença? Aqui nos carros, né? No controle de carros. Então, basicamente é apenas isso, né? Esse aqui tá esse método está com minúsculo e os outros todos com maiúsculo, né? Então, esse é outro padrão que a gente costuma utilizar, né? Há muita dúvida, né? A gente utiliza maiúsculo ou utiliza minúsculo? Na verdade, assim, é um padrão que na verdade não é certo ou errado, né? Você pode criar tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. Mas eu vou te dar um exemplo aqui de uma API que eu gosto muito de consultar quando eu estou em dúvida sobre como eu criar alguma API, sobre como criar algum recurso, né? Vou dar só um exemplo, mas você pode pesquisar, vai ter muitos. Vou abrir aqui, por exemplo, ó, a API do GitHub. Vamos pegar aqui alguma API específica, né? Algum endpoint específico. Por exemplo, esse aqui, Issues. Ó, se a gente vier aqui um pouco para baixo, ó, a gente tem aqui o endpoint /issues no singular. Vou pegar qualquer um ou outro aqui. Vamos nesse markdown aqui. Ó, /markdown também em minúsculo. É claro que quando a gente vai colocar, por exemplo, isso no navegador, a URL, não faz diferença, né? Porque
o nosso navegador, a nossa URL não é case sensitive, né? Ou seja, tanto maiúsculo quanto minúsculo dá igual. Beleza, o próximo padrão agora é utilizar barras para relacionamentos dos resources. Cara, o que é isso? Relacionamento dos resources? Então, beleza, vou explicar aqui, ó. Vou voltar aqui na API. Vou procurar, por exemplo, lá na Users. Eu criei aqui uma API de User Cars. Isso é um relacionamento. Quando eu vou buscar, por exemplo, alguma entidade que ela é, algum resource que ela é diretamente relacionado a um outro resource. Nesse caso, por exemplo, eu estou buscando os carros que são do usuário. Eu tenho aqui as APIs, né? A API que lista os carros, que cria um carro. Eu tenho aqui no controller de user a possibilidade de criar um usuário. E aqui o que eu vou fazer? Vou buscar os carros do usuário, né? Claro que eu devia ter criado também uma API para a gente atribuir esses carros para o usuário, né? Eu não criei, que é só de exemplo para vocês entenderem o que é um relacionamento, né? Então quando a gente tem um relacionamento, a gente usa a barra, né? Nesse caso aqui tem um ID no meio, mas não tem problema. Se eu quisesse, por exemplo, listar trazer todos os carros, né, com os usuários, se fosse uma lista, eu poderia criar dessa forma aqui, ó, passa sem o ID, que aí ele listar todos os usuários, ou usuários filtrados, né, pelo que eu quisesse, e todos os carros desses usuários. Aqui, ó, vou mostrar também um exemplo, né, de uma API que eu também gosto de consultar bastante quando eu estou em dúvida, utilizando esse recurso dos relacionamentos, né. Eu vou abrir aqui novamente o nosso Swagger. E olha aqui, eu tenho aqui aberto, está abrindo a documentação do Spotify. Se a gente vier aqui, por exemplo, na API de User Profile, não, de Playlist, a gente pode ver aqui, me/playlist. No caso, me seria eu, né? E playlist são as minhas playlists, né? Como há um relacionamento das playlists comigo, né? Que é a minha conta, no caso, seria a minha conta. Então a gente utiliza o barra, né? Para fazer esse relacionamento. E já emendando, já que a gente está falando sobre barras, mais um tema que eu já vi algumas discussões sobre. Não utilizar barra no final dos endpoints. Por exemplo, a gente vê que esse próprio endpoint não tem barra no final, vamos pesquisar qualquer outro. Followers, não tem barra no final. Player, também não tem barra no final. Claro, gente, tudo que eu estou dizendo não é que é certo, que é errado. Você pode utilizar o seu padrão com a sua empresa, com a sua equipe, e desde que você utilize um padrão, né, todos os endpoints da mesma forma, também fica legal, também fica bacana, também fica sugestivo para o cliente que vai utilizar a sua API, né? Beleza, agora eu vou pegar aqui mais um exemplo do GitHub para a gente trazer mais um padrão que eu gosto de utilizar, que é utilizar barras, utilizar traço quando a gente tiver um resource que é um nome composto. Por exemplo, aqui a gente tem audit log, né? Ou seja, são dois nomes. A gente utiliza, por exemplo, vou colocar aqui, ó, aqui a gente já tem outro, ó, não é em si um endpoint, né? Mas a gente tem aqui uma rota. Enterprise-admin. Tem muita gente que cria como underline admin, ou mesmo algo que eu mesmo costumava criar, né? Pelo meu padrão de desenvolvimento .NET, a gente usa muito esse camel case, né? É tudo minúsculo ou a inicial maiúscula, mas aí o próximo nome que vem logo em seguida, a gente utiliza a primeira letra em maiúscula, né? Mas não, vamos utilizar com traço e a seguida letra, né, do nome minúsculo também. Agora, por último, mais um padrãozinho que é os nomes dos resources. A gente vai utilizar no singular ou no plural. Nesse caso, vamos ver aqui, por exemplo, ó, eu criei esse controle de carros. Você não assistiu o vídeo, dá uma olhada aqui novamente no card. Eu criei fazendo o seguinte, clico aqui com o botão direito,
adicionar e adicionar um controller. Vou fazer aqui novamente para vocês verem. Quando eu seleciono aqui o modelo, vou selecionar carro de novo. Ele já traz para mim, vou tirar só esse 1 aqui, ó. Ele já traz para mim o controller no plural. E isso, automaticamente, quando eu gero esse controller e executo, né, vou executar aqui de novo. Ele já traz tanto a indicação do resource quanto todos os métodos no plural, não no singular, mas sim no plural. Cara, mas a exceção, e eu vou explicar qual é a exceção. Eu recomendo sim utilizar sempre no plural, a menos quando a gente for utilizar um resource, uma palavra que ela não se encaixa no contexto da gente utilizar no plural. Eu até já tenho um exemplo aqui, que é esse management de gerenciamento. Eu vou executar essa API e vou te mostrar por que ela não se encaixa no contexto da gente utilizar plural. Ó, vou executar novamente, colocar aqui executar. Beleza, então o que é gerenciamento de carro? Um exemplo, né? O gerenciamento do painel, por exemplo, né? O gerenciamento do carro, vamos supor que eu traga as informações do painel. Então aqui no caso eu tenho o ID, a gasolina, o status do ABS, o status da bateria, o status do cinto de segurança, né? Que seriam então as luzes acesas ou não, né? Aqui no caso um true, né? Aceso, poderia ter colocado um booleano aqui, mas enfim. O status do óleo e da temperatura. Ou seja, quando a gente fala de gerenciamento, não necessariamente eu estou querendo listar trazer como resultado uma lista de gerenciamentos. Se fosse esse caso, aí sim, aí a gente usaria management ou gerenciamentos no plural, né? Se eu quisesse criar gerenciamentos ou atualizar gerenciamentos. Mas nesse caso não. E aí eu vou abrir aqui de novo o exemplo do GitHub para vocês verem a utilização desse padrão. Viu? Aqui um endpoint que eu inclusive já mostrei, que é esse Markdown. Se você reparar, ele também está no singular, mas todos os outros está tudo em maiúsculo. Ó. Issues, interactions, license, gits, emojis. Então, é um padrão que há uma exceção, né? Então, são esses alguns padrões, né, que a gente pode utilizar para a gente atender aquela primeira regra do REST. Que, lembrando, é Uniform Interface, né? A gente utilizando esses padrões, né, que eu sugiro utilizar, mas que, claro, fica a cargo de cada um, né, que está construindo, utilizar ou não, mas utilizando pelo menos um padrão, diz se você vai seguir, segue todos os endpoints dessa forma, se você não for seguir, não segue tudo dessa forma, se você for colocar a barra no final, coloca a barra em todos, se não for, não coloca em todos, mas isso ajuda-nos a ter uma interface uniforme, né? A gente chegar aqui, por exemplo, no Swagger e tá tudo da mesma forma, não tá um de um jeito, um de outro, né? E fica aquela confusão. Agora, beleza, vamos aqui para mais um padrão, né? Esse padrão aqui é o de código de retorno das nossas APIs. Vou aproveitar que está aberto aqui o Swagger. Quando a gente utiliza aqui um GET, ele traz para a gente o código 200. Quando a gente cria um recurso novo, vou criar aqui mais um carro. Ele vai trazer aqui, no caso, o código 201 de created. Se a gente, por exemplo, vou fazer aqui um get de um ID que não existe. 54, por exemplo. Ele vai trazer aqui o código 404 de not found, né? Inclusive está aqui o título. E, por exemplo, se a gente fizer um put, se eu não me engano, ele vai trazer aqui o código de... Ele trouxe aqui o código 204, que é sem corpo, se eu não me engano. Vamos ver aqui na API. Exatamente, né? Sem conteúdo. Ou seja, a gente deve utilizar o código de resposta de acordo com a resposta que a gente quer dar para o usuário, para a gente ser sugestivo para o usuário, para ele entender a resposta. Muitas vezes nós não vamos consumir a nossa própria API, muitas vezes você é apenas desenvolvedor back-end
e quem está desenvolvendo o front-end ou o seu mobile é outra pessoa, às vezes é outra equipe, às vezes é outra empresa. Por exemplo, aqui a gente viu APIs do Spotify, API do GitHub, a equipe desenvolveu as APIs e poderia ser eu consumindo. Mas se a gente for verificar, está tudo bem organizado, está tudo bem definido, há ali um padrão, há ali uma interface que a gente pode ver que é uniforme, né? E segue alguns padrões que a gente consegue entender melhor a API. Agora, por último, vou mostrar aqui um último recurso, que é para a gente ver o conceito do stateless no código, né? Eu falei sobre, por exemplo, sobre utilizar o JWT. Então eu implementei aqui o JWT, como eu já mostrei. Depois eu vou criar um vídeo sobre como criar isso de forma mais detalhada. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que o nosso sistema ele não grava o estado de usuário estar logado ou não. A gente tem que sempre enviar todas as informações necessárias para ele processar essa nossa requisição. Beleza, isso funciona da seguinte forma. Eu vou criar aqui um usuário, nem preciso passar o ID, vou colocar aqui só o meu nome. Cássio poderia ser também um e-mail com a senha e, enfim, confirmar a senha, mas enfim, só de exemplo, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e executar. Ok, ele criou aqui Cássio 1, 2, 3, 4, 5. Eu deveria até devolver o token aqui, né? Mas não tem problema. Aqui eu tenho já o endpoint de login. Eu vou passar aqui também. Aqui tá como está o modelo, está o ID, mas não vou passar o ID. Vou passar só o meu nome, Cássio, e a senha. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muito bem. Agora aqui eu tenho o token. Vou copiar esse token aqui para a gente utilizar. Senha aspas. Ok. Vou abrir agora aqui a nossa API novamente, para a gente ver. Se a gente reparar aqui em cima, eu comentei aqui esse authorize, mas eu vou descomentar ele, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai fechar a nossa API e não deixar a gente buscar um veículo, né, um carro, sem a gente autenticar. E se a gente vier aqui, no método qualquer, vou tentar executar 401. Ou seja, ele está informando que eu não estou logado. Vou deixar aqui para vocês a lista dos métodos, né, dos códigos mais utilizados nas respostas, mas você pode procurar aí no Google que você vai encontrar uma lista de todos os códigos, né? A gente acaba nem utilizando todos, você nem precisa conhecer todos. Os mais principais é importante e também é importante você saber, por exemplo, a inicial de cada um, a que ele se refere, né? Por exemplo, todos os códigos 200, ele refere-se a sucesso, né, que conseguiu, 400 que não encontrou, ou algo do tipo, 500 que foi mais relacionado ao erro, né? Então você tem um padrão, vou deixar aqui só os principais para você saber. Mas voltando, a API deveria saber que eu estou logado, né? Eu acabei de fazer login, na verdade não deveria. Eu tenho que passar aqui então um bearer e o meu token para ele autorizar e saber que eu estou logado, né? Então, se eu executar de novo, ele vai passar esse cara, o que ele faz? Ele passa para mim no header esse token. Você pode também testar isso no Postman, aliás, vamos testar aqui. Não repara a quantidade de testes, mas eu vou criar aqui mais um teste. Vou pegar a nossa URL, é só copiar aqui, por exemplo. Vou colar aqui a nossa URL get. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Provavelmente vai dar 401 também. Unauthorized, ok. E agora eu vou criar aqui no header um outro parâmetro. Da mesma forma que eu utilizei aquele outro. Coloco authorization. E aqui eu coloco bearer. Ok, já colei aqui e vamos testar novamente. Vou mandar executar. Agora sim ele trouxe, né? Então tá vendo, a gente tem que enviar mesmo o nosso token para cada requisição que a gente fizer. Se eu fizer uma nova requisição, vou tirar novamente 401. Se eu coloco de novo, agora sim ele trouxe os resultados.
Então é isso, galera. Agora você já sabe o que é REST, já sabe o que você precisa fazer na sua API para que ela seja uma API RESTful. Você, além disso, já aprendeu como utilizar vários padrões para ter uma interface bem apresentável, uma API bem apresentável. E a partir de agora eu tenho certeza que você vai criar APIs melhores a cada dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até a próxima.